Graça e paz, amado Jesus, tudo bem com vocês? Vamos então para a última parte da ministração, que vai falar sobre maldição territorial. Lugares que são amaldiçoados, lugares que houve algum tipo de pacto de derramamento de sangue, ou recebeu algum tipo de maldição. Então eu quero até dar um testemunho meu que aconteceu na minha vida com relação a isso. Você que está assistindo, curte, compartilha, deixa Deus te usar, ativa o sininho, fica até o final que você vai ser edificado, no nome de Jesus, amém? Então eu vou ler uma passagem bíblica para a gente começar a ministração dessa palavra. Esse texto está no livro de Josué. Josué capítulo 6, verso 26. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho lançará o alicerce da cidade, ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Amém. Muito bem, aqui é a história de Josué, né? Quando Josué entrou para destruir as muralhas de Jericó, né? Acho que todo mundo conhece essa história, não precisa de eu ficar falando muito sobre isso. Não é o foco. Não é o foco as muralhas, e sim a palavra que Josué liberou. Então, depois de tudo ter ocorrido, né? As muralhas terem caído, eles terem conquistado Jericó, Josué lançou uma maldição naquele lugar. Ele falou: olha, aqui quem tentar reconstruir essa cidade vai ser pago com sacrifício, né? Quem queria tentar edificar uma cidade onde Josué diz o quê? Ao preço do seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, e ao preço do seu filho mais novo porá suas portas. Então, quer dizer, aquela pessoa que tentasse reconstruir aquela cidade ia pagar um preço muito alto. Então, a gente percebe que na história, até um dia que um homem de Deus quebrou essa maldição, aquele lugar era inabitável, porque ele estava amaldiçoado, porque Josué havia amaldiçoado aquele lugar. Quando eu morava na cidade do interior, e assim eu converti, aceitei Jesus e vim morar em Goiânia. Sou de Goiânia, capital de Goiás, né? E aí a gente mudou para uma casa. A casa reformada, piso novo, tudo muito bem feito. A gente encantou pela casa, né? A gente fez meio que Ló quando viu as Campinas, né? E a gente encantou por essa casa, a gente fechou o aluguel tudo certinho, a gente mudou, feliz. Mas quando nós entramos nessa casa, vocês não têm noção da perturbação que era. A gente não dormia, era objeto arrastando dentro de casa, era cachorro rosnando, era minha filha que era bebezinha, ela era novinha, era bebê, quando a gente mudou ela era recém-nascida, assustada, assombrada, e era enfermidade, e vai daqui, vai dali, os problemas financeiros começaram a aparecer. E aquele rato, vocês não têm noção, eu do tanto de rato, eu matava balde cheio de rato, não parava de entrar rato. E aquele tanto de rato, e eu tinha uma cachorra, e essa cachorra matava rato o tempo todo, e barata, eu falei, gente, não tem condição com essa casa, nós temos que sair dessa casa, não dá para viver nessa casa. E aí tinha um seminário de libertação na igreja que a gente começou a frequentar. E aí uma ministrante lá, uma mulher, ela falou assim: olha, casa que tem muito rato é lugar amaldiçoado, é lugar que os demônios têm soberania, é lugar que o reino de Deus não foi estabelecido. Se a sua casa está assim, você precisa me procurar para que a gente resolva essa questão. E aí, nesse percurso, a gente estava procurando outra casa. Eu falei, ela não tem condição da gente ficar nessa casa. A gente não dormia
A gente tinha aquelas olheiras, o olho fundo, cansaço. Parece que as nossas energias elas eram esgotadas. E eu falei, gente, eu vou procurar essa mulher. E aí eu conversei com ela, falei, olha, minha casa, eu mato. Eu tirei as fotos. Eu tinha as fotos de bacia cheia de rato. Não tinha explicação. As pessoas estavam lá em casa, de repente rato passando assim na sala, correndo para os quartos. E eu falei, gente, não tem condição. Aí ela nos instruiu, né? Ela falou, olha, você precisa saber o histórico da casa, o que está acontecendo na casa. Você vai pegar um óleo ungido, você vai ungir a casa, e depois, se não adiantar, se não melhorar, nós vamos fazer uma aliança de sal. Falei, tá bom. Peguei, ungi a casa, as perturbações acabaram. A gente dormia tranquilo, tá? Mas os ratos, eles diminuíram um pouco, mas continuaram aparecendo. Aí eu conversei com ela, ela falou, olha, você vai saber da história dessa casa. E eu comecei a conversar com os vizinhos, sabe aquele vizinho que sabe de tudo, fofoqueiro, né, que a gente fala? E ele contou a história para mim. Aquela casa, o dono da casa, ele havia trocado todo o piso da casa, trocado as paredes da sala, tinham um piso até em cima, porque ali tinha uma pessoa que morava lá e ela fazia sacrifício de animais. Então as paredes eram tomadas de sangue, o chão, o mau cheiro, né, de animais sacrificados ali, mortos. Por isso que ele colocou piso nas paredes, trocou o piso, porque não tinha como. E aí eu fiquei chocado com isso, né? Falei, nossa, a história dessa casa, a maldição dessa casa. E aí o que aconteceu? Eu fui lá, falei para ela, e aí ela falou, olha, nós vamos fazer uma aliança de sal. E eu falei, gente, mas sal, trem de sal não é coisa do demônio, não? Aí ela começou a me explicar, né? Que lá em Levíticos, o sal era usado para purificação das ofertas, né? E eu não vou falar sobre isso agora, mas eu quero ler aonde que ela me ensinou. E assim, o meu sonho é ir em Jericó para eu ver isso com os meus próprios olhos. Eu já vi em vídeo, eu já vi em fotos na internet, mas eu nunca vi com meus próprios olhos. Então eu vou ler o livro de Reis para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. 2 Reis 2, verso 19. A purificação da água. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele, ponha sal numa tigela nova e tragam-no para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu. Amém? Essa localização aqui era a mesma localização que Josué havia liberado o decreto de maldição. Então ninguém tinha coragem de habitar lá, ninguém. E aí chegou uma situação que o povo estava lá e não tinha como, não tinha outro lugar para ir. Eles chamaram o profeta Eliseu e falaram, olha, aqui não vai, não rompe, não dá nada, não produz nada. É um lugar bem situado, um lugar bem colocado, tem água, tem tudo, é perfeito, mas não produz. Então Eliseu pediu um prato de sal e ele falou, olha, deitou sal no rio, deitou sal na terra e conforme ele liberou a palavra, né? Ele liberou a palavra, diz assim, diz o Senhor, que se torne frutífero. Irmãos, e o que eu disse que eu gostaria de ver, que eu vi só em foto, só em vídeo, se você tiver curiosidade de pesquisar, aonde ele deitou sal é um lugar frutífero, lindo, maravilhoso. Mas aonde ele não jogou sal é um deserto, é uma terra árida e seca. Então o que aconteceu? Havia uma maldição naquela terra.
E através de uma aliança de sal, um homem de Deus usou o sal como um ato profético para purificar aquele lugar. Quando ela leu, eu falei, se está na Bíblia, se o homem de Deus usou, eu vou usar, porque eu fiquei com um pouco de resistência, né? Falei, não, estranho, os povos usam para fazer coisa errada, né? Eu pensei. Aí ela falou, você vai pegar um sal, vai consagrar o Senhor e vai tacar sal nessa casa. E depois você vai dizer para mim o que aconteceu. Você vai orar com fé, como o homem de Deus orou. Eu fiz. Taquei sal, peguei sal, taquei sal nessa casa, taquei sal na parede. A partir daquele momento, nunca mais apareceu o rato na minha casa. Eu fiquei nessa casa 17 anos. Nunca mais houve uma perturbação. Nessa casa virou uma célula, uma reunião. Irmãos, não cabia gente dentro da casa. As pessoas ficavam do lado de fora. As pessoas paravam na rua e queriam saber o que estava acontecendo. O reino de Deus foi estabelecido. A glória de Deus foi estabelecida naquele lugar, porque eu fiz aquilo que o homem de Deus fez. Aquilo que Eliseu fez foi quebrado. Então, por que eu estou dizendo essa palavra a você? Maldições territorial. É muito importante que você unja a sua casa, consagre a sua casa, estabeleça o reino de Deus, porque a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, essa terra está amaldiçoada. Mas onde você está, onde você consagra, determina aquele território ali, é reino de Deus. Se a terra estiver amaldiçoada, você vai pegar um prato de sal, você vai consagrar ao Senhor, você vai tacar sal. Se você tem uma loja, um comércio, se você tem uma casa, um lugar que você não está sentindo paz, você vai pegar o óleo, você vai pedir um óleo com alguém, com um líder espiritual, e vai consagrar ao Senhor, e vai sair e declarar: Senhor, eu estabeleço o teu reino. O teu reino é estabelecido neste lugar. E você, se a terra for infrutífera, não está produzindo fruto, uma loja, um comércio, um negócio, está tempo de fechar, você vai usar com fé. Você vai pegar um prato de sal e vai orar, e vai consagrar ao Senhor, e vai deitar sal, e vai fazer como os sacerdotes faziam na época da lei. Você vai consagrar aquele lugar, vai tornar frutífero. Aí você vai ver que o poder de Deus vai se manifestar. E você vai ali estabelecer, vai bater o seu pé e vai declarar que aquele lugar, você é sal. Porque você é sal. Eliseu usou um prato de sal para simbolizar que um dia Jesus iria dizer para nós: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Quando você usa aquele sal que Eliseu usou, o prato de sal, você está dizendo que você está fazendo um ato, uma atitude profética, declarando que você crê que você é sal do mundo, que você é a luz das trevas. A luz não prevalece, o sal não prevalece. Deixa eu ler. Mateus 5, capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Amém? Então o Senhor está dizendo: você, eu, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Quando eu fui fazer isso, em uma outra ocasião, eu quero testemunhar, eu trabalho com libertação, né? Eu ministro libertação, eu treino líderes de libertação.
Aí eu fui chamado, depois estava num culto, eu fui chamado para ir numa determinada localização que uma moça queria se matar. E eu cheguei lá e aí ela estava estranha, ficou meio estranha, orou e nada de acontecer, nada de demônio manifestar. E aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu olhei e tinha assim um pé de laranja no fundo, e esse pé de laranja estava muito limpinho. E o chão à volta estava muito assim limpinho. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu falei para ela, o que é aquele pé de laranja lá? Ela falou, olha, ali é onde que a minha mãe chorava todas as manhãs. E cadê sua mãe? Minha mãe se matou. Minha mãe tinha 32 anos quando ela se matou. Eu falei, você tem quanto? Ela falou, eu tenho 32. Falei, Deus é maravilhoso. Aí eu lembrei, né? O Espírito trouxe a meu entendimento a aliança de sal. Eu falei, então nós vamos resolver isso aqui. Eu falei, você me dá um prato de sal? Quando eu preguei o prato de sal, que eu fui em direção ao pé de laranja, eu tomei como se fosse um chute na perna, como se tentasse deslocar a minha perna. E aí quando eu senti aquela dor, eu comecei a cambalear, né? E aí ela falou assim pra mim, ela começou a falar, não, você não pode ir lá, não é seu, você não pode ir lá, não é seu, não te pertence aquilo lá, deixa lá quieto. Então quer dizer, aquele momento o demônio tomou o corpo dela, dizendo que aquele lugar era dela, né? E que a vida dela, da mãe dela, pertencia a ele, e que a vida dela também pertencia ao demônio. Irmãos, é engano de Satanás, mentira de Satanás. Você não deve nada para o diabo, nada, absolutamente nada. Todo escrito de dívida já foi pago. Deixa eu ler aqui para vocês. Colossenses capítulo 2, verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pagando-a na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Jesus pagou todo o escrito de dívida que havia sobre nós, quando nós ainda éramos escravos do pecado, quando ainda nós éramos incircuncisos. Todo escrito de dívida foi pago na cruz, despojando principados, despojando, triunfando sobre Satanás. Quando eu fiz aquela aliança de sal, eu orei, declarei sobre a vida dessa moça. Isso já deve ter mais de 10 anos. Hoje ela é casada, ela tem família, ela entendeu. E o diabo foi obrigado a deixar ela em paz, a sair daquele lugar, porque ela, como a mãe dela foi para lá chorar, ela ia também. Estava deprimida, não relacionava com ninguém, mas Deus mudou, porque foi revelado, a luz entrou na vida dela. Entende a importância de você ser luz para o mundo? De você não ficar escondido? Não pode esconder uma candeia. Como Jesus disse, você vai acender uma candeia e vai colocar debaixo da cama? Não, você que está me assistindo, você é luz, você é sal. É você que estabelece o reino de Deus. Onde você chega, você é embaixador, você tem autoridade. Nós que estabelecemos o reino. Nós que quebramos a maldição na terra. O mundo já nos maligna, essa terra está amaldiçoada. Mas onde nós colocamos a planta dos nossos pés, estabelecemos o nosso lar, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa empresa, é estabelecido o reino de Deus. O diabo não pode requerer nada, por quê? Porque Deus já pagou, Jesus já pagou.
Antes, você vê na velha aliança, o diabo ia acusar as pessoas diante de Deus. Agora, conforme Apocalipse 12, ele foi lançado na terra, ele está na terra. Mas Deus deu autoridade sobre ele para nós temos autoridade sobre eles. Amém? Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você, não se esqueça, você é luz do mundo, você é sal da terra. E você é responsável para estabelecer o reino de Deus nessa terra. No nome de Jesus. Fiquem com Deus. Curta, compartilhe, ative o sininho. Deixa Deus te usar poderosamente. Vamos libertar esse povo oprimido por Satanás. Vamos estabelecer o reino de Deus no nome de Jesus. Amém.